Good afternoon. Boa tarde. It's good to be back in Brazil. Muito bom estar aqui de volta no Brasil. I'm Daryl Miller. Eu sou o Daryl Miller. I am the husband of Marilyn Miller. Eu sou o marido de Marilyn Miller. Been married 47 years. Nós somos casados por 47 anos. I have to tell you the important part of my life before I begin speaking. E eu tenho que contar a parte importante da minha vida antes de eu começar a falar aqui para vocês. We have 4 children Nós temos 4 filhos and 14 and a half grandchildren. 14 and a half. 14 netos e meio. There are 2 events that have profoundly shaped my life. Tem 2 eventos que impactaram de uma maneira muito profunda a minha vida. The first was traveling to Mexico City when I was 19 years old. O primeiro, quando eu tinha 19 anos, foi uma viagem que eu fiz à cidade do México. And I saw children and families living in a garbage dump. E eu vi famílias e crianças vivendo em casas feitas de lixo. And their houses were made out of trash. As casas eram feitas de lixo. And the children were playing in piles of garbage. E as crianças estavam brincando no lixo. And God broke my heart. Deus quebrantou meu coração. That scene was a turning point in my life. E esse hoje eu posso ver que foi um momento de virada na minha vida. And I knew that when I died, I wanted there to be less poverty in the world than there was that day. E eu sabia naquele momento que quando eu morresse, eu gostaria de poder dizer que há menos pobreza na Terra. And I can look back at that Eu posso olhar para day trás naquele dia and see how the whole of my life changed. e ver como o curso da minha vida mudou a partir daquele dia. A few years later, my wife and I'm now married, Alguns anos depois, ele já casado, ele e a esposa and we are traveling in Europe, estavam viajando pela Europa and we ended up in a little place in the Swiss Alps called L'Abri Fellowship. e eles acabaram parando num lugar na Suíça chamado L'Abri. We were staying in the home of a man named Udo Middleman. E eles estavam hospedados na casa de um homem chamado Udo Middleman. It was a Sunday night in February. E era uma noite de domingo de fevereiro. We were in a 400-year-old wooden Swiss house. Eles estavam numa casinha de madeira de 400 anos na Suíça. There was classical music playing. Tinha música clássica tocando. We were sitting around the table, Estavam sentados ao redor de uma mesa, having dinner. jantando. There were candles on the table, Tinham velas na mesa. cut dried flowers from the Alpine mountains, Flores recém-cortadas dos Alpes suíços estavam em cima da mesa. and it was snowing outside. Estava nevando lá fora. Woo! I can still see it. Eu ainda posso ver essa cena. And my host turned to me during the course of the meal, E durante a refeição, meu anfitrião virou para mim and he said, "You know, Daryl, Christianity is true even if you don't believe it." e ele falou assim: Daryl, sabe uma coisa? O cristianismo é verdade mesmo que você não acredite nele. And I looked at him and I said, "What did you say?" Eu olhei para ele de volta e perguntei: o que você falou? He said, "Christianity is true O even if you cristianismo don't é believe it." verdade mesmo que você não acredite nele. I'd been a Christian at that point for 12 or 14 years. E naquele momento eu já era cristão há pelo menos 12 ou 14 anos. I'd been in an evangelical church. Eu participava de uma igreja evangélica. I'd been discipled in Campus Crusade for Christ. Eu já tinha participado de cruzadas e de processos de discipulados por Cristo. I'd been to seminary. Já tinha ido ao seminário. And everywhere I'd been, people had told me that Christianity was true because I believed it. E em todos os lugares que eu já tinha ido, as pessoas me falavam que o cristianismo era verdade porque eu acreditava nele. And here's somebody telling me it's true even if I don't believe it. E então, de repente, aparece uma pessoa que fala que ele é verdade mesmo que você não acredite nele. I didn't sleep for 2 nights. Eu não dormi por 2 noites. How many of you have had a crisis of faith? Quantos de vocês já tiveram alguma crise de fé?
me ask again, how many of you have had a crisis of Deixa faith? eu perguntar de novo aqui. Quantos de vocês já tiveram uma crise de fé? Thank you, thank you. Muito obrigado. Well, this was a crisis for me. Bom, essa foi uma crise para mim. Not in my relationship with Christ, Não o meu relacionamento com Cristo, but what does it mean to be a Christian? mas em relação ao que realmente quer dizer ser um After cristão. not sleeping for 2 nights, E depois de ficar sem dormir I durante came to 2 noites, understand what he was saying. eu comecei a entender o que ele estava He was falando. saying Christianity is true even if no one in the world believes E it. o que ele estava dizendo é que o cristianismo é verdade, mesmo que ninguém no mundo acredite nele. It's true because God exists. É verdade porque Deus existe. It's true to reality. É verdade porque é a realidade. This was a revolution in my life. Isso foi uma verdadeira revolução na minha vida. Another thing that I came to understand from this, E outra coisa que veio ao entendimento a partir disso, I had a born-again heart que eu tinha um coração nascido de novo, and an atheistic mind. mas eu tinha uma mente ateísta. In my country, the United No States, meu país, os Estados Unidos, we are an atheistic country. nós somos um país ateu. Atheistic and materialistic. Um país ateu e materialista. In atheism, there's no God. No ateísmo não existe Deus. Therefore, there's no truth. Portanto, não existe verdade. Therefore, whatever you believe is what's true. Portanto, o que quer que você acredite, essa é a sua If verdade. you believe in Muhammad, Se that's what's você true. acredita em Maomé, essa é a verdade. If you believe in Buddha, Se você that's what's acredita em true. Buda, essa é a sua verdade. If you believe in Jesus, Se você that's acredita what's em true. Jesus, essa é a sua verdade. And I had believed in Jesus, E eu vivi acreditando em Jesus. and that's why it was true. E por isso que essa era a minha And I verdade. came to realize that I Então had eu a born-again percebi heart and an atheistic Que eu mind. tinha um coração nascido de novo, mas uma mente ateísta. And I realized that I needed to be born again. E eu percebi que eu precisava nascer de novo, de novo. I needed to begin to see reality the way God made Eu reality. precisava começar a enxergar a realidade da maneira que Deus enxergava a realidade. The things that you will hear me share in the next 3 E as days coisas que vocês vão me ouvir compartilhar nos próximos 3 dias come from the intersection of my heart for people who are poor vem da interseção entre o meu coração para pessoas que são pobres and my understanding that this book is true. e da minha compreensão de que a Bíblia é verdade. It's true to reality. É a verdade para a realidade. The session I want to share with you this afternoon A sessão que eu quero compartilhar com vocês essa tarde is entitled The Transforming Story. é chamada A História Transformadora. We have a story to tell to the nations. Nós temos uma história para compartilhar com as nações. You have a story to tell to Brazil. Vocês têm uma história para compartilhar para o Brasil. This is not a make-believe story. Não é uma história de faz de conta. The biblical narrative is true. A narrativa bíblica é verdade. And Brazil is waiting to hear the whole story. E o Brasil está esperando por ouvir a história completa. This book has the ability to transform individual lives. Este livro tem a habilidade de transformar a vida de indivíduos. And it has the ability to lift favelas out of poverty. Portanto, tem a habilidade de trazer favelas para fora da pobreza. And it has the ability to build nations. Tem a habilidade de construir nações. Nations that are free and not enslaved. Nações que são livres e não escravizadas. Nations that are just and not corrupt. Nações que são justas e não corruptas. Nations that are compassionate and not cruel. Nações que são compassivas e não cruéis. This is a powerful narrative. Esta é uma narrativa muito poderosa. It begins in the book of Genesis. Começa com o livro do Gênesis And where does it end? e termina onde? Right, in the book of Revelation. No livro do Apocalipse.
It begins with these words. Começa com estas palavras. In the beginning, No princípio, God. Deus. What did God do? O que foi que Deus fez? Created. Criou. What did He O create? que foi que Ele criou? The heavens and the earth. O céu e a terra. Every culture has a story, Toda cultura tem uma história. and every cultural story has a beginning. E toda história cultural tem um começo. But the stories do not have the same beginning, and they're not the same story. E as histórias, elas não têm um começo igual e elas não são as mesmas histórias. In the United States, Nos we Estados have a Unidos, story. nós temos uma história. It begins this way. Começa desse jeito. In the beginning, No princípio, nature. a natureza. In the beginning, nature. No princípio, a natureza. And that opening line creates a totally different story than in the beginning, God. E essa partícula, no princípio, a natureza, ao invés de no princípio, Deus, transforma completamente toda a linha histórica da história de Deus. I became a Christian when I was 13, Eu me tornei um cristão quando eu tinha 13 anos, but I lived in a culture that was shaped by Darwinism. mas eu fui criado numa cultura que foi moldada pelo darwinismo. How many of you have studied Darwin? Quantos de vocês já estudaram Darwin aqui? I'm surprised some of you don't have your hands up. Me surpreendeu que alguns não levantaram as suas mãos. Have you been to school? Você já esteve na escola? Darwin is what is taught in school today, in Brazil. Darwin é o que é ensinado nas escolas hoje em dia, até mesmo aqui no Brasil. Maybe not in grammar school, but in secondary school. Não talvez na escola primária, mas na secundária, com certeza. And if you've been to university, E it's se taught você there. foi para a universidade, então, And we are told that this theory of evolution is e true. nós somos ensinados que essa teoria da evolução é a verdade. That's what I was taught Foi in isso my que eu fui ensinado education. no meu processo educacional. I became a Christian, Eu me tornei um cristão, but I thought like a materialist. mas eu pensava como um materialista. So the Bible begins in Genesis Então a Bíblia começa no Gênesis and ends in e Revelation. termina no livro do Apocalipse. It begins in a garden, Começa no jardim. and where does it end? E onde é que termina? It begins in a garden and it ends in a city. What city? E termina numa cidade. Que cidade? The city of God, the Cidade de New Deus, a Nova Jerusalem. Jerusalém. Exactly. It begins with a wedding. Começa com um casamento. Whose wedding? Casamento de quem? Adam and Eve. Adão e Eva. And it ends E with a wedding. termina com um casamento. Whose wedding? Casamento de quem? De Cristo e da igreja. Christ. Christ in the church. Turn to the person next to you Vire aí para a pessoa que está do seu lado. and announce that Christ is coming back to marry them. E anuncie que Cristo está voltando para casar com ela. Hallelujah. Aleluia. At the end of history, No fim da história, Christ is coming back Cristo está voltando to marry his bride. para casar com a sua noiva. It's a powerful story. É uma história muito poderosa. And this book can change individual lives. E este livro muda a vida de indivíduos. And it can lift favelas out of E poverty. sim, pode trazer favelas para fora da pobreza. And it can transform nations that are corrupt into nations that are Pode just. transformar nações corruptas em nações de justiça. Would that be good news for Brazil? Seriam estas boas novas para o Brasil? Yes, it would. I'd like us to assume Eu gostaria que vocês assumissem o pressuposto
for the sake of an illustration, I'm going to make an illustration, Para o bem da ilustração, that this book que este livro represents the Bible. representa a Bíblia. And for the sake of an E illustration, para o bem da ilustração, I want you to assume that this book has 12 chapters. eu gostaria que vocês imaginassem que este livro tem 12 capítulos. This is just an illustration. Lembre-se, é só uma ilustração, ok? Eu tenho o controle ou não? Pode passar mais? Okay. Chapter 1 of this book No primeiro capítulo desse livro, is called The Creation. o primeiro capítulo desse livro é chamado A Criação. The God of the universe O Deus do universo created the universe criou o universo out of nothing. a partir do nada. And how did he create? E como ele criou? What did he do? O que foi que ele fez? He spoke. Ele falou. He spoke words. Ele falou palavras. God intended Deus Hello? Wait. Before you create something, you need to imagine it. Antes que você crie alguma coisa, você precisa imaginar. And God imagined the E universe. Deus imaginou o universo. And then E então, He created the ele universe criou o universo by speaking. através da fala. And today in science, E hoje em dia, na ciência, as we discover DNA and the genetic code, enquanto nós vamos descobrindo o DNA e o código genético, we are actually looking at the language that God used to create the nós estamos, universe. na verdade, olhando para a linguagem com a qual Deus criou o universo. He spoke the universe into existence. Ele falou o universo à existência, ele chamou o universo à existência. And He made a garden, E ele fez um jardim, the Garden of Eden. o jardim do Éden. And in the garden He put a man and a woman. E no jardim ele colocou um homem e uma mulher. And He had a task for them. E ele tinha uma tarefa para eles. He said to be fruitful, Ele falou: sejam frutíferos, multiply, multipliquem-se, fill the earth. encham a terra. And then He said, have dominion over E creation. ele falou: tomem domínio sobre a criação. When God finished creation, E quando Deus terminou a criação, it was perfect, estava perfeito, but it wasn't finished. mas não estava terminado. When God finished His work of creation, Quando Deus terminou o processo de criação, it was perfect, estava tudo perfeito, but it wasn't finished. mas não completamente terminado. Who was to finish it? Quem deveria terminar a obra de criação? We are. Nós temos que completar essa obra. And God said, take what I have given E Deus fala: tomem domínio sobre aquilo que eu te dei. and make something with it. E faça algo com ele, faça algo com isso. Don't just eat from the garden, Não apenas coma do jardim, expand the mas garden. expanda o jardim. Create orchards Crie hortas and vineyards. e vinhas. Create music, Cria música, poetry, poesia, dance. dança.
create beautiful fabrics. Crie roupas bonitas. I've made you in my image. Eu fiz você a minha imagem. I am creative. Eu sou criativo. I've made you to be Eu creative. fiz você para ser criativo. Take what I have made. Pegue o que eu dei para você, pegue o que eu criei e faça algo com isso. Who is able to do this? Quem é capaz de fazer isso? Every human being. Todos os seres humanos. Cada Many ser. of you are working among the poor. Algum de vocês já trabalhou entre os pobres? The poor have the ability Os pobres têm a habilidade to take what God has made para pegar aquilo que Deus criou and to do something with it. e fazer algo com isso. The poor are not poor. Os pobres não são pobres. They are endowed with the image of God. Eles estão cheios da imagem de Deus. And they have the ability E eles têm a habilidade to act creatively with what para God agir criativamente has provided. com o que Deus tem lhes dado. And we will come back and look at that some more later. E nós voltaremos a isso e daremos um pano de fundo melhor para So isso that's depois. chapter 1. Então este é o capítulo 1. Chapter 2. Capítulo 2. This is called the rebellion. Esse é chamado a rebelião. The man and the woman rebelled against God. O homem e a mulher se rebelaram contra Deus. And when they rebelled, E quando eles se rebelaram? death entered the world. Death entered the world. Death. Morte. Quais foram os efeitos dessa rebelião? Eles trouxeram morte para o mundo. They died spiritually. Eles morreram espiritualmente. And then they died physically. E então eles morreram fisicamente. And evil entered the world. E o mal com essa rebelião entrou no mundo. Moral evil. A moral má entrou no mundo. Now there will be murder. E agora existiria There assassinato, will be adultery. existiria There adultério, will be stealing. roubo, Moral evil. moral má. The second form of evil. A segunda forma de mal que entrou, Natural evil. o mal natural. Now there'll be pain in childbirth and weeds in the garden. Agora existiriam ervas daninhas no jardim e dor a uma criança nascer. There'll be droughts. Haveriam pragas, There'll be earthquakes. terremotos, There'll be tsunamis. tsunamis. This is natural evil. Esse é o mal natural. And then there is institutional evil. E também existe o mal institucional. In my country, Na minha nação, for many years, durante muitos anos, we believed a lie. nós acreditamos na mentira. And the lie was that white people were superior to black people. A mentira de que pessoas brancas são superiores a negros. That is a lie. Essa é a mentira. But we institutionalized that lie. Mas nós institucionalizamos essa mentira. And what was that institution called? E como essa institucionalização era chamada? Slavery. Escravidão. In South Africa, Na África do Sul, what was that institution called? como era chamada essa institucionalização? Apartheid. Apartheid. And there are many forms of institutional evil. Existem muitas e muitas formas de mal institucionalizado. Corruption Corrupção in government, no in governo business is institutional evil. é um mal institucionalizado. You've been talking about some of the institutional evils here in Brazil. Vocês têm falado, têm conversado sobre algum desses maus institucionalizados aqui no Brasil. And these things E essas are coisas not normal. não são normais. They are abnormal. Elas são anormais. God did not make the world Deus não fez o mundo the way it is do today, jeito que ele está hoje. with moral, natural, and institutional evil. Com mal moral, natural e institucional. O mundo não foi criado assim. And God's people E o povo de Deus are to stand against evil deve se posicionar contra o mal in all of its forms. em todas as suas formas. And those of us that have
broken hearts for the poor. E aqueles de nós que têm coração quebrantado pelos We pobres, understand Nós the call of entendemos. God to fight against poverty, nós entendemos o chamado de Deus para lutar contra a pobreza, to fight against the injustices lutar that contra crush people. a injustiça que esmaga as pessoas. So, in chapter 2 of the book, Então, no capítulo 2 do livro, we see man's rebellion against God. nós vemos a rebelião do homem And contra what Deus. God had made, sin deformed. God formed, sin deformed. Então, tudo aquilo que Deus formou, que Deus criou, o pecado vem para distorcer, deformar. Now we come to chapters 3 through 9 of the book. Então, agora nós chegamos aos capítulos 3 a 9 do livro. These chapters Esses could be capítulos são called a chamados mission, a missão, because God is on a mission. porque Deus tem uma missão. Deus Turn está numa to missão. Genesis, Se você vai para o livro do Gênesis, chapter 12, capítulo 12, verses 2 and 3. nos versículos 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. God raised up Abraham, Deus escolheu Abraão, and chamou he Abraão blessed Abraham. e abençoou Abraão. Why did God bless Abraham? Mas por que Deus abençoou Abraão? What was his purpose for Qual foi o blessing seu Abraham? propósito em abençoar Abraão? Qual foi? To bless what? To bless all nations. Para abençoar todas as nações. To bless all families Abençoar of todas the as earth. famílias da terra. God is a missionary God, Deus é Deus missionário. and his mission is to bless nations. E a sua missão é abençoar nações. Does that include Brazil? Será que isso inclui o Brasil? Yes, it does. It Sim, includes isso inclui o Brazil. Brasil. Not a few nations, Não apenas algumas nações, not some não nations, poucas nações, but all mas nations. todas as nações. How many people groups are in Brazil? Quantos grupos culturais existem no Brasil? I don't know. I don't live here. Não sei, eu não moro aqui. Quantos? Como é que eu traduzo uma ruma aí? Okay, good. Does God want all those people groups to be blessed? E Deus quer que todos esses grupos de pessoas sejam abençoados? Yes, He does. Sim, Ele quer. The indigenous peoples of Brazil, Os indígenas do Brasil, God's intention is that they will a be intenção de blessed. Deus é que eles sejam abençoados. He raised up Abraham Por isso ele chamou Abraão and blessed e Abraham abençoou Abraão to be a blessing to the nations. para ser uma bênção para as nações. God has a love for nations. Deus tem um amor pelas nações. In the modern world, No mundo moderno, we have reduced nós temos diminuído, God's love reduzido o amor simply de Deus to individuals. apenas para indivíduos. Individuals need to come to Christ, Indivíduos precisam vir a Cristo, but to think only in terms of mas individuals pensar apenas em termos de indivíduos is more Western individualism than it is biblical. é muito mais o individualismo ocidental do que uma visão bíblica. God loves nations. Deus ama nações. Between
Genesis and Revelation, Entre o Gênesis e o Apocalipse, over 2,000 times, por mais de 2000 vezes, we see the word nation, nós vemos a Nation. palavra nações, Nation. nações, all the nações, way through the scriptures. durante todas as escrituras. And God wants nations blessed. E Deus quer nações abençoadas. Notice Note He blessed que Abraham ele abençoou to Abraão be a blessing. para ser uma bênção. Very often in the world today, Muito regularmente, muito comumente nós vemos no mundo de as hoje, Christians, como cristãos, we'll pray, God bless me. nós oramos, Senhor, me abençoa. Any of you ever prayed that? Alguém aqui já orou assim, Senhor, me dá uma bênção, Senhor, me abençoa. Some of you are lying. Alguns de vocês estão mentindo aí. Bless me, Lord. Senhor, me abençoa. And He blesses us, E Deus nos abençoa. and we may thank Him, maybe we forget to thank Him. E algumas vezes a gente agradece, outras a gente esquece de agradecer. And then what do we say? Então o que nós dizemos? Bless me some more. Ô Senhor, me abençoa um pouquinho mais. And then what do we pray? Então o que nós oramos? Bless me some more. Senhor, mais um pouquinho. Sometimes I think that's all God hears from us. E algumas vezes eu penso que essa petição da gente é tudo que Deus escuta de nós. Bless me, Lord. Bless Senhor, me, me Lord. abençoa, Senhor, me abençoa. And we see ourselves as a reservoir. E eu vejo as nossas vidas como uns reservatórios. And we want to fill the reservoir with Nós blessing. queremos porque queremos encher esses reservatórios com as bênçãos de Deus. Abraham was not a reservoir. Mas Abraão não era um He reservatório. was a channel. Ele era um canal. A channel of God's blessing. Canal das bênçãos de Deus. And if God has blessed us, E se Deus está nos if He abençoando, has blessed se you, Ele está te abençoando, we need to ask, Nós Lord, who precisamos do you want me to perguntar, pass this blessing Senhor, on to? para quem o Senhor quer que eu passe essa bênção que o Senhor me deu? We are to be channels of God's Nós blessing. precisamos ser canais das bênçãos de Deus. God raised up Moses, Deus chamou Moisés. and to Moses He gave the Ten E Commandments. para Moisés ele deu os 10 mandamentos. He gave the Ten Ele deu os Commandments 10 mandamentos so that we can know what it means to live a godly life. para que nós pudéssemos entender o que significa viver uma vida na perspectiva divina. But He didn't just give the Ten Commandments for personal reasons. Mas ele não apenas deu os 10 mandamentos por motivos pessoais. He gave the Ten Ele Commandments deu os 10 mandamentos for corporate reasons. para fins corporativos também. God wants to see justice in nations. Deus quer ver a justiça nas nações. He weeps over the corruption in Brazil. Ele chora pela corrupção no Brasil. It breaks his heart. Quebra o coração de Deus a corrupção no Brasil. He wants to see Brazil become a nation